vamos falar sobre os polímeros. Existem os termofixos e os termoplásticos. Os termoplásticos, sim, são moldáveis, os termofixos não. O motivo disso é, que acabamos de perguntar aí no chat, o motivo é que há ligações cruzadas entre as cadeias dos termofixos. Os termoplásticos, eles são lineares. Eles são atraídos apenas pelas forças de Van der Waals, forças fracas. E eles não têm ligações covalentes atraindo eles. Não temos nos termoplásticos ligações cruzadas. Então, as cadeias têm uma liberdade para se movimentarem. Daí vem a plasticidade, justamente desse movimento. Quando você tem entre as cadeias poliméricas ligações cruzadas, então são ligações covalentes que unem essas cadeias. Isso faz com que as cadeias não tenham mobilidade, ok? Aí nós temos os elastômeros e as fibras, que a gente não fala tanto, mas veja o que significa isso. O elastômero, ele é um cara que está entre o termofixo e o termoplástico. Você sabe, você já teve uma calça jeans com elastômero? O elastômero, ele tem mobilidade, mas nem tanto. E é o que justamente faz com que ele volte ao normal, por isso ele é bom, né? No que ele deve ser bom. Ele consegue se esticar e voltar ao normal, porque há algumas ligações cruzadas que impedem que as cadeias fiquem eternamente descoladas, elas voltam ao lugar em que estavam. Devemos pensar aqui como se fossem folhas de sulfite que deslizam. Nos termofixos, você tem muita cola entre as folhas de sulfite, elas não deslizam. Nos elastômeros, você tem um pouco de cola entre as sulfites, elas deslizam, mas voltam. Vamos lembrar aqui que o polímero recebe o nome daquele monômero que lhe dá origem, mas ele não tem as propriedades do monômero, ele é uma outra substância. De forma geral, os polímeros não podem ser atacados por ácidos, bases ou agentes atmosféricos, o que os torna tão importantes na vida da gente. Olha ao seu redor e terás um polímero aí, né? Eles suportam ruptura e desgaste. Foi uma grande saída da humanidade para a questão da corrosão. Então, você passa a usar mais objetos de polímeros do que de metais, sempre que possível, evitando a corrosão. O desgaste é muito menor, né? Bom, nós vimos que os polímeros podem ser fabricados por reação de adição, de condensação, tá? São duas formas diferentes de se fabricar um polímero. E também podemos dizer que os polímeros eles podem ser homopolímeros ou copolímeros. Faltou aqui nesse slide escrever homopolímeros. Porque são dois critérios diferentes de classificação. Uma coisa é dizer de que maneira o polímero é formado, por adição ou por condensação. Outra coisa é dizer o polímero tem monômeros idênticos ou são monômeros diferentes que formam esse polímero, né? Quando um polímero tem todas as suas partes iguais, ele é um homopolímero. Quando são partes diferentes, ele é um copolímero. É sempre bom a gente lembrar que o plástico ele é um polímero e a borracha também é um polímero. Mas eles são nitidamente diferentes, né, gente? É óbvio que são diferentes. A borracha, nós sabemos que ela vem da seringueira e nós temos aí a borracha natural, dura e quebradiça. No verão ela fica pegajosa, ela derrete fácil. Aí você tem que fazer a vulcanização da borracha para obter uma borracha viável economicamente, que possa de fato ser usada para aplicações comerciais. Então, esta é a situação da borracha. A borracha, então, ela é formada por cadeias
lineares, com algumas ramificações, porque veja, os plásticos, os termoplásticos, eles são capazes de ter algumas ramificações, mas não são muitas. Mas o que os caracteriza é que eles não têm a ligação cruzada, ligações covalentes que unem as cadeias, a de cima e a de baixo. Agora, a borracha, ela obviamente tem ligações cruzadas, mas são poucas. Então, ela tem mais ligações cruzadas do que o plástico. Por isso, ela é um pouco menos maleável do que o plástico. E a borracha vulcanizada é o quê? É quando você é vulcão de enxofre, né? Porque, na verdade, nós devemos lembrar que nos vulcões nós temos enxofre, gases de enxofre. Então, vulcanizar significa adicionar enxofre. Faz-se referência aqui ao elemento enxofre. O elemento enxofre da família 6A tem ele tem 6 elétrons na última camada dele. Ele quer receber 2 elétrons, então ele faz 2 ligações covalentes. Esse é o normal do enxofre. Aí como é que ele faz? Uma ligação com a cadeia de cima e uma ligação com a cadeia de baixo. Então a borracha vulcanizada, temos que nos lembrar que aí nós estamos chegando, veja só, quando nós falamos da borracha vulcanizada, nós chegamos praticamente num polímero termofixo, mas não chega a ser termofixo, porque você vulcaniza, você adiciona ligações cruzadas, mas nem tanto. Veja nesse slide que a definição da borracha possuem cadeias flexíveis. Se são flexíveis é porque não tem tanta ligação cruzada. A ligação cruzada é essa ligação que une as cadeias. Então veja que para ser borracha é necessário ter baixa densidade de ligação cruzada. Por que o termo densidade, né? É porque o que importa não é o número absoluto de ligações cruzadas, mas é o seguinte: quantas ligações aparecem a cada 100 átomos na molécula? É isso que vai contar. Porque às vezes você vai dizer para mim, o cara só tem 50 ligações cruzadas numa molécula inteira, mas se as 50 ligações forem concentradas, então elas agirão de maneira muito forte, de maneira a prender as moléculas do polímero, não dando mobilidade. Já os plásticos, né? Nós devemos nos lembrar que o termo plástico ele tem sido muito utilizado para designar os termoplásticos. Olha aqui a definição de fibra, que termoplástico orientado com direção principal das cadeias poliméricas posicionadas paralelas ao sentido longitudinal, tá? Então, acima de tudo, termofixo ou termoplástico. O termofixo ele terá uma estrutura tridimensional. Isso daí é muito importante, tá? Porque o termoplástico, né, para ele ter a mobilidade, as cadeias são praticamente lineares. Dificilmente tem ramificações, mas quando tem, não são ligações cruzadas. Agora, o termofixo, além dele ter as ligações cruzadas, ele tem muitas ramificações que saem para todo lado dele, de maneira que essas cadeias do termofixo, elas não são lineares. Elas não são bonitinhas lineares. Olha outros nomes que ele recebe: termoestáveis, termorrígidos ou duroplastos. Duroplastos também é uma maneira de nos referirmos aos termofixos. Voltando aqui, tá? Então, os termofixos também são chamados de termoestáveis, hein? Vamos nos lembrar, então, tá? São rígidos e frágeis, já falamos aqui na aula, né? Muito estáveis a variações de temperatura, mas também a hora que você atinge a temperatura dele, ele compõe. O maior exemplo de termofixo, lembre-se, é o cabo da panela que você usa para levar ao fogo. Aquele material é o baquelite, um dos polímeros mais rígidos que você vai encontrar na natureza. Veja,
uma vez prontos, não se fundem. E ainda bem, já imaginou a panela, o cabo da panela derreter na sua mão, né? É necessário aguentar uma temperatura muito alta. São rígidos, estáveis a variações de temperatura. Então, veja, tudo tem sua aplicação. O polietileno, não vá pensando você que é o PET, tá? Primeira coisa, não é o PET. O PET ele vai ser falado depois. O polietileno é o polímero dos mais famosos que existe. Etileno, sinal que ele vem do etileno. O etileno é o eteno, o apelido do eteno que é etileno. Então, quando você tem o eteno, ele é um hidrocarboneto, tem 2 carbonos e uma ligação dupla entre os carbonos. Então, como é que você forma o polietileno? Como é que você vai a partir do eteno formando uma cadeia tão grande? Porque você vai quebrando a ligação dupla, abrem 2 ligações. Só que são várias moléculas de eteno fazendo isso, e uma vai se ligando na ligação que abre na outra, e satisfazendo a ligação que abre em si. Então, isso vai que vai, né? Vai que é uma maravilha. Você precisa de um iniciador do processo, que é aquele cara que vai romper a primeira ligação dupla, e você precisa de um finalizador desse processo também, tá? Só para você ter uma ideia aí, tem que se tomar cuidado na fabricação, tem que haver controle, né? Se, por exemplo, o bombeiro ele é obrigado a apagar um incêndio em uma fábrica de polietileno, aí ele vai encontrar lá caixas de etileno, né, contendo o etileno, que é a matéria-prima. Só que no meio do fogo, acontece muito com os bombeiros de esse polímero começar a reagir, porque tem tudo lá para reagir, está separado, mas no meio da confusão, né, a matéria-prima, as matérias-primas se juntam, começam a reagir e começa a se formar o polímero de forma desenfreada. E muitos bombeiros já morreram esmagados nesse tipo de acidente. É horrível, tá? Então, o polietileno, ele é parcialmente cristalino. A gente diz na química que uma coisa é cristalina quando tem uma estrutura tridimensional rígida. Ele é flexível, tá? Então, ele tem uma flexibilidade característica dos termoplásticos que a gente acabou de falar, tá? Só que a quantidade de cristalinidade, ela vai variar. Mas aí você vai me dizer, mas espera um pouco, você está falando do polietileno, como é que vai variar? Vai variar de um polietileno para outro. É porque os polietilenos são um grupo de polímeros, ele não é um único polímero. Olha aqui um exemplo de aplicação dos polietilenos. Ele é o polímero de maior aplicação comercial, tem boa flexibilidade. E aí nós temos o PE de polietileno. Nós temos o PEAD e o PEBD. O que significa isso? O polietileno PEAD é rígido e o PEBD é flexível. O rígido é usado aí para baldes, garrafas, né? Baldes é uma coisa muito comum na nossa casa. Enquanto que o PBD, sim, é usado nas sacolas plásticas em geral. A gente chama os polietilenos de polímeros etilênicos, tá? Uma coisa interessante, eles não são tóxicos, por isso que são tão usados para tanta embalagem de alimentos. Porque para embalar alimento é importantíssimo não ser tóxico, né? E ele também pode ser usado em embalagens de farmacêuticos também, né? De produtos farmacêuticos também, devido à sua inércia química. Agora, gente, embora ele não seja tóxico, alguns aditivos usados na fabricação do polímero podem torná-lo agressivo. Então, só esse o cuidado na hora da produção dele, né? Principalmente de acordo com a finalidade.
Os polietilenos hoje, eles são melhor classificados como ramificados ou lineares, tá? Antigamente se falava muito na classificação pela densidade deles, que é algo realmente ficava bem vago, tá? Ou pelo tipo de processo usado na fabricação. O tipo de processo é o tipo de, não só se ele foi feito por adição ou condensação, mas também havia muita referência ao tipo de catalisador usado. Então, olha só, então vamos nos lembrar, o que significa ser linear ou ramificado? Então, o que eu estava dizendo para você, quando uma cadeia é do tipo polímero termoplástico, você não tem ligações cruzadas e, inclusive, não tem muitas ramificações. Então, a cadeia fica bem linear, fica bem linha reta, de maneira que as cadeias conseguem se aproximar bastante e aí as forças intermoleculares são mais intensas. Sempre que cadeias, sempre que moléculas conseguem se aproximar o máximo possível, as forças intermoleculares serão maiores, tá, gente? É muito importante que você nunca se esqueça disso. Então, um polímero ramificado, ele vai tornar a cadeia de uma maneira muito torta, né? Imagine só, uma cadeia ser cheia de carbonos, todos alinhados bonitinhos, só com o zigue-zague natural, a outra cadeia vem e se encaixa perfeitamente. Então, quando você tem ramificações, você sempre zoa o barraco em termos de união das cadeias. Por isso que cadeias ramificadas terão ponto de fusão e ebulição menores, porque não há um encaixe tão perfeito entre as moléculas ficarão mais afastadas, e isso fará com que elas tenham forças intermoleculares mais fracas. Isso explica-se sempre na química, guarde isso na sua cabeça, tá? Então, você tem polietilenos ramificados e polietilenos lineares. Isso é o mais importante. Vamos lembrar, então, os polietilenos lineares, eles terão cadeias com maior rigidez, e os ramificados terão cadeias que não são tão rígidas, porque, né, você terá uma substância, né, que não é tão rígida, porque você terá cadeias que não estarão tão fortemente ligadas por forças intermoleculares. Da onde vem a inércia química dos polietilenos? Da sua natureza parafínica. Não ajuda muito quando a pessoa não conhece muita química, vai ler isso aqui, não ajudou mais nada, né? Só que a pessoa lembra de vela. E vela é parafina. Por que a vela é feita de parafina? Porque parafina ele é um termo químico que quer dizer o seguinte: pouco reativo. E parafina nada mais é do que o apelido dos alcanos. Os alcanos, por que eles são pouco reativos? Porque ele não tem ligação dupla nem tripla. E um composto orgânico que não tem ligação dupla nem tripla e nenhum grupo funcional muito reativo, ele se torna o quê? Ele se torna inerte. Ele vai reagir com quem? Para reagir com alcano, você precisa de alta temperatura e catalisador. Você tem que quebrar uma ligação simples, que é muito mais difícil de quebrar. Quebrar a ligação sigma, que é a primeira ligação formada. É muito mais difícil de quebrar. Em temperaturas abaixo de 60 graus, são parcialmente solúveis em todos os solventes. Isso é uma informação que de certa forma, relevante. Tá? Mas veja bem, é solvente em todos, solúvel em todos os solventes. Mas aí, você tem que se lembrar que a sacolinha plástica ela não dissolve na água, né? A não ser as biodegradáveis que estão vindo aí com a modernidade, mas que já não é polietileno. Então, aqui a gente está falando dos solventes que não sejam água, tá bom? Bom, olhe agora esse quadro dos tipos de polietileno. Olha que tem 5 tipos de polietileno. Quais são os tipos de polietileno? O PEBD, de baixa densidade,
o PEAD de alta densidade, o PLBD, que é o linear de baixa densidade, o PUAPM, que é o polietileno de ultra alto peso molecular, e UBD, que é o polietileno de ultra baixa densidade. Então, uma coisa é o cara ter baixa densidade, ele vai ser o PLBD. Agora, se a densidade for muito, muito, muito baixa, aí ele será o PUBD. Vamos começar pelo PEBD. Lembrando, PEBD é o polietileno de baixa densidade. Usado em filmes para embalagens industriais e agrícolas, filmes destinados a embalagens de alimentos líquidos e sólidos, filmes laminados e plastificados para alimentos, embalagens para produtos farmacêuticos e hospitalares, brinquedos e utilidades domésticas, e revestimento para fios e cabos. Então, o que fica nítido aqui nas suas aplicações? O cara é aplicado para situações onde você não pode ter algo que reaja, então ele é inerte, e para situações onde você tenha ele como um isolante elétrico, fios e cabos. Tá? Então veja que a característica importante desse polímero, ele tem baixa reatividade e baixa condução de eletricidade. Vamos lá. É muito difícil você guardar todas as siglas, mas lembrando que nada aqui é para ser decorado, é para você saber que existe, saber onde consultar depois. Produzir um polímero é o X da questão. Para você produzir esse polímero em tela, você precisa de pressões muito altas, né? E temperaturas relativamente altas. Mas 1000 atmosferas são 1000 vezes a pressão que nós temos normalmente numa bancada de laboratório. Então você precisa de algo, de um equipamento especial para você poder reagir nessa pressão, e isso gera muito custo. Iniciadores, vamos lembrar, por que iniciador? Lembre-se que você tem um monômero, ele tem que começar a reagir. Então, se o monômero é o eteno, para ele começar a reagir, você tem que quebrar a ligação dupla do primeiro monômero e também da turminha que está ao redor dele, para eles começarem a formar a cadeia polimérica. Então, cada monômero, para entrar na reação de polimerização, ele tem que ter sua ligação dupla quebrada. É aí que está a questão. Você precisa de alguém que inicie o processo, alguém que quebre a primeira ligação para que comece o processo. Esses são os iniciadores, geralmente usados peróxidos orgânicos. Um exemplo de peróxido é o H2O2, o peróxido de hidrogênio. Olha, lembrando que para lidar com peróxido orgânico é muito cuidado, é uma das coisas mais perigosas que existem. O oxigênio, ele lembrando sempre que o oxigênio é um radical livre, tá? Ele tem alta reatividade, porque ele tem elétrons desemparelhados, e isso que torna um composto orgânico radical livre, tá? E o oxigênio, ele é mais usado ainda do que os peróxidos orgânicos nesse caso. Agora, olha um detalhe, a reação para produzir esse cara é altamente exotérmica. Ela libera muita energia, então, para produzir esse cara, o grande problema é como lidar com isso. Como lidar com a alta temperatura gerada na produção dele, uma vez que ele é uma reação altamente exotérmica. Então, esse excesso de calor tem que ser retirado do meio reacional. E isso gera custo. O que faz um polímero ter muitas ramificações? A condição onde ele é criado. Se ele é criado sobre altas pressões, isso vai gerar ramificações na cadeia. Isso é uma relação direta que você deve conhecer na sua vida de químico.
tá? Como você já sabe, quando você tem muita ramificação, você vai cair num polímero mais fixo. Esse polímero, ele é parcialmente cristalino, quer dizer que o que é ser cristalino? Você pode ser cristalino ou amorfo, tá? Na química. Se você é cristalino é porque você tem uma estrutura tridimensional estável. Então ele é parcialmente cristalino, ele é um pouco amorfo, né? Uns 40% amorfo, mas a maior parte dele é cristalina. A viscosidade dele é baixa, devido a todas essas características. Se você tomar um polímero linear, mais ou menos do mesmo tamanho de um cara desse, o polímero linear desliza facilmente. Enquanto que esse polímero, o PEBD, ele não terá deslizamento. Então, a viscosidade é a capacidade da substância deslizar sobre uma superfície. É isso que é a viscosidade. Nós temos testes, padrões na química para medir viscosidade. Mas você tem que se lembrar que a viscosidade é isso, é a capacidade da coisa escoar, né, numa superfície. E para escoar com facilidade, é necessário ter mobilidade entre as moléculas do polímero. Quando você tem muita ligação cruzada, isso não ocorre. E quando você tem muita ramificação, também altera a viscosidade, porque as cadeias não são tão perfeitamente lineares. O PEBD, apesar de ter citado aí que tem ramificações muito grandes, ele apresenta também ramificações curtas. Muita formação de cristais, mas são cristais menores do que comparado a um polímero linear. Só que isso gera uma desordem, porque são muitos cristais menores, e isso ocorre por quê? Justamente porque as cadeias com ramificações longas não são bem acomodadas na rede cristalina. Vamos falar agora, veja, nós estávamos falando do PEBD, agora vamos falar do polietileno de alta densidade, o PAD. É muito comum nessa área da química falar-se em catalisadores, porque o catalisador ele é fundamental na fabricação de um polímero. Esse catalisador, Ziegler-Natta, ele foi revolucionário, porque ele conseguiu fazer que reações que precisariam de altíssimas pressões não precisassem mais, e aí tornou a coisa muito mais barata. Então foi esse catalisador que tornou esse polímero tão acessível, tá? E tão famoso. Veja que agora nós estamos falando de pressão de 10 a 15 atm, enquanto que agora há pouco eu estava falando de uma pressão bem maior. Vamos voltar para ver? Olha só. Estava dizendo para vocês que a produção do PEBD, né, ela precisa de 1.000 a 3.000 atmosferas. Então, gente, isso torna o processo muito caro, tá? Agora, quando a gente está falando aqui do polímero de alta densidade, usando o catalisador correto, nós conseguimos chegar em pressões bem menores para o nosso processo. E temperaturas bem menores também. Na verdade, são sistemas catalíticos. Veja, nesse caso aqui, foi descoberto que além do catalisador Ziegler-Natta, você utilizaria um sal de níquel, por exemplo, e um composto alquil alumínio, né?